eu preciso entender que o 11% eu aprendo ouvindo e 83% aproximadamente vendo. Então, ouvindo as pessoas. Agora tem um outro dado importantíssimo, que é a questão do... Se eu aprendo entre 11% ouvindo e 83% vendo, eu tenho que entender que eu tenho que dar um foco grande na questão de quem está me ouvindo. A importância, Michele, por exemplo, de quem está me ouvindo, eu tentar transmitir para aquelas pessoas uma forma de conhecimento que venha gerar um aprendizado em quem está te ouvindo, tá bom? Então, a pessoa aprende ouvindo e aprende vendo, mas vendo com a prática, a pessoa aprende mais. Então, por isso, de um esforço maior para quem fala, tá bom? Outro dado importantíssimo é a questão de como lembramos tudo isso. Como lembramos daquilo que aprendemos. Como lembramos o que aprendemos. 20% do que ouvimos, 50% do que... Então, como nós comunicamos? Comunicamos 8% com a voz, 33% comunicamos com o tom da nossa voz, não é com os gritos, tá bom? Não é com o tom da voz. Eu posso aumentar a voz. Então, quando eu estou gritando, eu não estou comunicando, tá bom? Então, que fique bem claro aqui para vocês, tá bom? Então, o gritar não é comunicar. Você pode aumentar o tom da voz. E 55% com gestos e expressões faciais. Então, o corpo fala em meio a toda a sua comunicação para você que está iniciando, para você que está começando agora, tá bom? Então, partindo desse princípio do que aprendemos, lembramos e como comunicamos, eu começo a entender dentro da homilética, eu tenho que entender os cuidados básicos, porque eu vou preparar vocês para a aula, tá? Eu tenho que tomar os cuidados básicos dos sermões agora. Agora eu tenho que entender os tipos de sermões que existem. O sermão textual, que é um sermão que nós iremos explicar aqui, tá bom? Sermão textual, sermão temático, que é o sermão de tópicos, sermão expositivo, também tem um sermão biográfico que eu vou te explicar, que é aquela questão que é o narrativo. Então, partindo desse princípio, para você que é aluno, que está começando, iniciando na arte da pregação, estudando teologia, desenvolvendo as suas habilidades, é muito importante você tomar cuidado, tá bom? Porque sem regras de homilética você não vai chegar em lugar nenhum. Então, cuide bem da sua pontualidade, cuide bem da sua aparência. A aparência ela é muito importante, porque às vezes as pessoas hoje não entendem que a questão da aparência ela reflete muito na sua imagem. Então, cuide disso. Isso é muito importante para você que está iniciando, para você que está começando. Sua aparência é fundamental, tá bom? Tome muito cuidado, cuidado com os seus sermões. Você tem que cuidar dentro da homilética, é muito importante. Qual é o público-alvo que você vai estar falando? Cuidado, tá bom? Porque se você está falando para crianças, sua mensagem ela tem que ser voltada para crianças. Se a sua mensagem ela é para adultos, obreiros, mensagem de ceia, então ela tem que ser voltada com esse propósito, tá bom? Com o público-alvo. A minha mensagem tem que ser para o público-alvo. Por exemplo, aqui eu tenho um público-alvo de estudantes de teologia, de alunos, e o meu formato é ensinando. Então eu tenho o meu público-alvo, que são estudantes de teologia, estudantes de oratória, de hermenêutica e pessoas que querem desenvolver o seu ministério. Tem pessoas aqui que estão no nosso canal Formação de Pregadores, que é só focado para pregar e o desenvolvimento da capacitação para a pregação. E nós temos gente no Instagram aqui,
Temos pessoas no Instagram e temos em todas as nossas redes sociais, YouTube e Facebook, e o canal Teologia ao Alcance de Todos. Então nós temos um público de pessoas que querem aprender. Então, por exemplo, a maioria das pessoas que entram nas nossas redes sociais é que elas querem participar das aulas e aprender. Tá bom? Então, você que está começando, você tem que entender toda esta questão. Então, eu aprendi que existem formas e técnicas na homilética. A homilética é a arte de você fazer a homilia, a maestria na exposição da palavra de Deus. Então, trabalhando a homilética, trabalhando esta questão homilética, vai desenvolver a sua postura nos seus sermões, como um pregador. Então, como você pregar e como você não pregar. Então, ela vai te auxiliar nisso e desenvolver você nessa questão. Entendendo que todas as mensagens, todos os tipos de sermões que eu falei aqui anteriormente, o textual, o temático, o expositivo, o biográfico, todos eles têm uma forma introdutória, tem uma introdução. Aí você pode perguntar para mim, o que é uma introdução? Introdução é um preparo do assunto, tá bom? É um preparo do assunto, porque o tema tem a sua importância, mas a introdução é um resumo, tá bom? É um preparo que você vai introduzir daquele tema para as pessoas. Então isso é muito importante, toda mensagem tem aquele gostinho da introdução, tá bom? O corpo é o desenvolvimento em parte de tópicos que eu vou explicar nas aulas posteriores, na realidade, tá bom? E até chegar em tópicos e chegar à conclusão, que é levar os ouvintes a uma decisão, tá bom? Aí, por exemplo, quando eu falo levar a uma decisão, eu estou falando assim, se você não usar a homilética, você prega em vão, sem propósito, sem objetivo, e o que é que adianta você pregar se você não levar os ouvintes a uma decisão? Por exemplo, a conclusão é tão importante que quando eu preparo uma mensagem, eu tenho que levar os ouvintes a uma nova decisão. Se eu preparo uma mensagem evangelística, eu tenho um propósito em fazer com que pessoas se convertam. Mensagem salvífica, por exemplo. Então, na minha conclusão, eu tenho que convencer as pessoas dos erros dele, mas de uma forma usando as técnicas, tá bom? De homilética, de uma forma que não fira as pessoas, tá bom? Esses dias me perguntaram qual seria a melhor forma, me perguntam direto, vão me perguntar já aqui, mas qual seria a melhor forma de você fazer uma introdução? Ela tem que ser, dependendo eu sempre falo, qual é o tempo que você vai falar, tá bom? Você vê se você vai falar, se você vai ter uma oportunidade de 5 minutos, tá bom? Se você vai ter uma palavra de 10 minutos, ou se você vai trazer a mensagem de 45 a 50 minutos a 1 hora, por exemplo, tá? Então, tem que ver essa questão, tá bom? Então, baseado nisso, do tempo, você tem que ver, por isso que todo pregador que se preza, que conhece de homilética, de homilia, e vai fazer uma exposição de qualquer texto, ele tem que ter em mente o tempo que ele vai falar, tá bom? Quanto tempo que eu vou falar? Porque senão eu não posso. Você não pode dizer para mim assim, ó, eu passo um mês procurando um texto e a pessoa me dá 5 minutos para falar. Então, como é que eu vou falar? É uma introdução interessante. Como eu devo fazer uma boa introdução? Você já se perguntou para você estudou, preparou, fez a exegese, fez até a interpretação, e como fazer isso? Então, isso seria um ponto importante. O como deve ser feito? Breve, tá bom? Toda introdução ela deve ser breve. A introdução ela é perigosa, sim, porque na introdução você está um pouco ansioso e nervoso, então o coração começa a bater, é aí que você tem que se administrar da melhor forma possível, tá bom? Então ela deve ser breve e ela deve ser cativante, ela deve chamar a atenção, senão você, na introdução, você já perde a atenção das pessoas,
tá bom? Agora, eu pergunto, você deve ou não dizer o tema? Sim, no meu ponto de vista, sim, tá bom? Porque na introdução você fala o tema. Eu conheço muitas pessoas que se acostumaram a pregar errado, aí eles lê o texto, sai falando qualquer coisa, menos a explicação do texto, lê o texto e falam qualquer coisa, menos a explicação do texto, e viajam na Bíblia inteira, mas não explicam o texto. Então, é muito importante que a sua introdução ela fale o tema, sim, e mostre o rumo, a direção, aonde você quer chegar, tá bom? Então isso é muito importante. Então você não precisa, na introdução, ficar pedindo desculpas, entendeu? Agora, algo que mata numa introdução para quem está começando é tipo, iniciar com piadas, com quebra de gelo. Introdução, e principalmente quando você vai iniciar uma pregação, estou falando de mensagem, você tem que ser o mais sério possível, porque você está trabalhando, você vai pregar a palavra de Deus, tá bom? Então, no meu ponto de vista, evite isso, porque a sua introdução vai ser excepcional, tá bom? Então, não comece uma mensagem como na minha época, alguns perguntavam, até diziam, qual mensagem você quer que eu pregue? Eu tenho o tema do arrebatamento, eu tenho um tema sobre o milênio, eu tenho um tema sobre a volta de Cristo, eu tenho um tema sobre as bodas do Cordeiro, eu tenho um tema sobre Cristo e a igreja. Qual é a mensagem que vocês querem ouvir nessa noite? Já ouvi gente até falando assim, chegando a este nível. Tá bom? Então, evite essas coisas para que você não tenha problema. Bom, por mais que não prometa nada para ninguém na mensagem, porque a mensagem não é sua, a mensagem é de Deus, tá bom? Então isso é muito importante. Use na tua introdução, na sua mensagem, sempre ilustrações. A ilustração ela é muito importante em qualquer momento, se ela for bem feita, bem contada. Depois que você estudou o texto, aprendeu como montar, você fazer uma ilustração para reforçar o aprendizado, isso vai te ajudar muito nesse aspecto. Tá bom? Eu vou colocar, inclusive eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui, até porque, para vocês, a importância, deixa eu ver aqui, a importância de ter essas informações. Gente, não esquece de curtir e de compartilhar. Vamos lá, 270. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu colocar aqui para vocês. Esse ponto, eu vou colocar aqui para vocês. Ó, esse entendimento aqui, deixa eu colocar aqui, ó, tá? Esse entendimento aqui do que aprendemos, lembramos, comunicamos, é muito importante, tá bom? Porque nós estudamos 10 dias sobre a questão sem exegese. Você faz uma péssima interpretação. Nós agora vamos estudar só sem homilética, sem homilética, sem homilética. Cada texto nós vamos colocar. Sem esse tipo de assunto, porque na realidade é educacional, você não consegue desenvolver, tá bom? Então, você que é aluno, que está acompanhando, sabe do que nós estamos comentando, que são 10 dias, 1 hora, 2 horas de aula, né? Então, baseado nisso. Então, esse assunto aqui eu vou colocar depois no Instagram, na realidade no Telegram, depois vocês entram no Telegram, no grupo no Telegram, tá bom? E vocês reforçam isso aqui para vocês verem a importância de ter esses conhecimentos para saber a importância da pregação, do desenvolvimento, de você saber o público que você está ouvindo, de você saber como que nós aprendemos, como lembramos e como comunicamos. Tá bom? Essa parte aqui eu vou passar para vocês. Algumas coisas eu vou deixar aqui, porque essa aqui vai ser uma apostila, que eu vou preparar ela aqui, tá bom? E vou liberar para vocês no Telegram, tá bom? É só baixar, vai ser gratuito. Você entra no Telegram, eu posto no Telegram e vocês utilizam, tá bom? É muito importante que você tenha conhecimento da estrutura, do corpo do sermão, tá, gente?
porque senão, nas nossas aulas, eu sempre converso com vocês e oriento sobre você ter o que você for fazer no corpo do sermão, na construção do sermão, que venha edificar o reino de Deus. Tá bom? Então isso é muito importante. Um outro ponto que eu quero tratar é sobre a questão da apresentação. Quando você for fazer, eu sempre começo as minhas aulas, faço a apresentação e vou gradativamente evoluindo, tá bom? Com lógica, uma gradativa exponencial, tá bom? Progressiva, cronológica. Eu não solto todo o conhecimento. Você tem que entender que no corpo de um sermão, você vai explicando, mostrando, transmitindo conhecimento de uma forma progressiva. Aqui nas aulas eu transmito algumas coisas, mas não transmito tudo. Como a aula é gratuita e vocês estão participando dessa aula, eu passo o máximo de conhecimento. Mas algumas coisas, para quem não assistir essas aulas depois, vai perder, porque depois elas saem do YouTube, fica somente no canal para os membros que nos ajudam mensalmente e para quem é aluno. Então, automaticamente, fica uma demanda de conhecimento, de aulas, muito grande sobre aquele mesmo tema. Tá bom? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque você vai, às vezes, utilizando você vai, na apresentação, eu desenvolvo devagar e vou conversando, porque eu evito excessos de vocabulários que as pessoas não conseguem entender, entendeu? Então eu tenho que entender que existe tipos e tipos de pessoas. Nós temos aqui tipos e tipos de pessoas, tá bom? Então eu não posso entender, eu tenho que entender que nem todo mundo é igual a todo mundo. Então eu uso ilustrações atuais, exemplos meus, pessoais, é o que você tem que fazer também depois que você apresentou experiências com Deus, experiências da sua vida particular, tá bom? Porque numa mensagem, cada minuto é um minuto novo, é um atrativo, então você tem que ter informações gerais para você estar falando sempre aquele assunto, tá bom? Então, você tem que ter o seu tema e você tem que chegar numa conclusão o máximo possível, como eu falei anteriormente, para que você atinja o seu objetivo na conclusão de levar as pessoas a algum tipo de decisão, tá bom? Preparar as pessoas para tomar aquela decisão. Então eu mesmo fico chateado quando eu prego e alguém não se converte ou eu não atinjo o objetivo. Se eu estou falando para jovens e adolescentes, eu tenho um propósito, uma mensagem específica para eles. Se eu estou falando para casais, eu tenho que falar para homens e mulheres. E assim sucessivamente. Eu tenho um propósito, um objetivo naquela mensagem para que eu atinja e as pessoas mudem de alguma forma. Tá bom? Carlos Wilson Souza, é verdade, pastor. Indico o curso. Muito conteúdo. Estou na 20ª matéria do bacharel. Eita, então você está abençoado, Carlos. Deus continue te abençoando. Está aprendendo muito. Tá bom? Então, que Deus possa abençoar vocês de uma forma rica e poderosa. De uma forma toda poderosa. Gente, pessoal do Instagram, eu vou ter que encerrar vocês aqui e vou pedir para que quem está aqui no Instagram vá para as redes sociais no YouTube e Facebook. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus possa abençoá-los de uma forma rica e poderosa. Um grande abraço. Tá bom? Obrigado, meus irmãos. Deve valer para ele, doutora? Só fechar. Tá bom? Então, voltando aqui ao assunto, obrigado a todos vocês. Estamos nesse momento importantíssimo aqui. Hoje à noite, tá? Quem foi que perguntou hoje? Me falaram que a Michele... É Michele? Vai Patrícia? Deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui. Michele, hoje à noite vai ter aula, tá bom? Às 10 horas temos aula aqui, tá bom? Vamos dar continuidade. Obrigado a todos vocês, gente. Deus abençoe. Bom, então, sobre a introdução, tô aqui focando, soltando luz para vocês, tá? Tô soltando luz aqui, só para vocês estarem já... tô preparando vocês para as aulas
e os assuntos que iremos tratar. E principalmente você que prega, você que está nos acompanhando, você que fala, você que ensina, você que está em um púlpito, você tem que ter essas noções, tá bom? Então isso é algo sensacional. Tudo bem? Então, agora, o que eu converso com todos os alunos? Por exemplo, o que todo sermão deve ter? Lembra nas aulas de exegese, que agora vai se completar com as aulas que eu estou fazendo aqui, falando aqui. Deixa eu aumentar esse ar-condicionado aqui, com licença. O uso da Bíblia. Primeiro, não pode faltar o uso da Bíblia. A Bíblia tem que ser o centro de qualquer pregação, a Bíblia tem que ser o centro da sua meditação, a Bíblia tem que ser o centro da sua mensagem, a Bíblia é o centro do amo, tá bom? Então, não deve faltar Bíblia, estudo, Bíblia. Não pode faltar. Uso da Bíblia e uso da interpretação da Bíblia. Não pode faltar, não, tá bom? Tem que ter, tá bom? Uma ilustração bem contada, uma história bem contada, um testemunho particular seu, de algo que aconteceu que você soube, mas bem contado, bem ilustrado, que possa convencer e não gerar dúvidas, tá bom? Sempre tem uma novidade que alguém que está ouvindo nunca ouviu naquele texto, tá bom? Uma novidade, porque quem estuda, quem faz teologia, quem se prepara, sempre está a um nível melhor de conhecimento do quem não estuda, do quem não lê, de quem não se dedica e de quem só vai na igreja e ouve, tá bom? Então isso é muito importante. Então uma coisa que não pode faltar também é a seguinte, uma coisa que eu recomendo é que toda mensagem ela tem que ter um apelo. Se você é o pregador, você tem que saber do representante da igreja ou do pastor se você pode fazer o apelo no final. Não pode ter culto sem um apelo, um convite, tá bom? E que tudo que aconteça ali seja para a glória de Deus. Tudo que aconteça ali seja para a glória de Deus, para a honra e para a glória de Deus, tá bom? Para a glória de Deus, tá bom? Então, isso é sensacional. Bom, agora, uma coisa importante é que eu tenho conversado muito com pessoas que almejam púlpito. Eu tenho conversado muito com pessoas que desejam púlpito e fazem até, brigam, matam, morrem para sentar em um púlpito. Eu nunca imaginei que um púlpito da igreja pudesse ser tão disputado. Só que hoje virou um negócio muito complicado e você precisa usar ética, muita ética, né? Porque não é lugar, púlpito não é lugar de você ter a oportunidade e só para falar bonito, tá? Então, porque eu conheço pessoas que elas só falam bonito, falam em hebraico, em grego, em aramaico, triplicam as expressões que elas usam no dia a dia só para falar bonito, tá? Então, só para recitar, aí declara poesias, histórias, e fica uma coisa sem sal. E viram, às vezes, desfile de ternos mais chiques, gravatas mais nobres, sapatos mais caros. Então, isso nós temos que tomar muito cuidado, porque aí você bate o olho assim e você vê aquele desfile de moda, podemos dizer assim. Aquele desfile que exalta, que na realidade que exibe e exalta a qualidade do ego. Lembra que nós conversávamos? O ego. Então isso é muito complicado. Então temos que tomar muito cuidado da forma de sentar, cuidado quando você cruza as pernas no púlpito, como você se coça, como você se mexe, Isso é muito importante, tá bom? Isso ajuda. Tem gente que coça na frente das pessoas, esquece que tem na frente dela várias outras pessoas. Então pense nisso, isso vai te ajudar dentro de ética, tá bom? Então, quando você for no púlpito e tiver a oportunidade, saiba, púlpito não é palanque, púlpito não é lugar de se falar de política, tá bom? Púlpito é lugar de se pregar o evangelho. Vai querer enrolar? Enrola em outro lugar, tá bom? Vai querer quebrar o galho, porque não está preparado, em outro local. Mas entenda que eu não vim aqui para mentir para você. Para você desenvolver sua habilidade, você tem que estudar, se preparar,
tá? Se preparar, e você não vai virar um pregador de um dia para o outro. Eu estou conversando com muitos com vocês sobre isso. Vai ter que se preparar, estudar, desenvolver para você sair da mesmice. Eu estou falando de mesmice, tudo bem? Então isso é muito importante, tá bom? Então isso não é. Então, muito bom saber que vai ter aula mais tarde novamente. Ok, Michele, obrigado. Vai ter a aula às 10, vai ter. Tá bom? Já já eu termino essa e voltamos para as 10. Então, só para recapitular aqui, antes de você expor qualquer texto na homilética, na pregação, o comportamento vai te ajudar muito, o negativo e o positivo. Mas as pessoas têm a tendência de gravar mais o teu comportamento negativo, tá bom? Então, quando você assumir um púlpito, não assuma já dizendo, olha, eu sou isso, 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 eu sou isso. Bom? Tá bom? Então pense nisso, tá bom? Use a verdade, pregue a verdade, tá bom? Use isso. Vamos ver aqui como é que estão os nossos alunos, porque nós vamos já é 14 horas, vamos dar continuidade na aula hoje à noite.